Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje a nossa aulinha será de ciências, o nosso último assunto. E abram aí o livrinho na página 471. Na página 471 tem assim, ó, transmissão de doenças. Hoje nós vamos falar de algo que ninguém gosta que aconteça com ele. Não é verdade? A gente não gosta de ficar doente. Nem eu, nem você, nem a mamãe, nem ninguém gosta de ficar dodói. Só que nós devemos ter alguns cuidados para que isso não aconteça. Entre elas é uma alimentação saudável. A nossa alimentação tem que ser completamente saudável. Por quê? Porque assim nós podemos evitar vários tipos de doenças, inclusive doenças futuras, tá certo? Então, abram aí o livrinho de vocês. Vamos lá? As pessoas ficam doentes ao longo da vida. Algumas doenças são muito fáceis de tratar e curar, como gripes e resfriados, enquanto outras são mais graves, como a cólera e a hepatite. Também, só fazendo uma observaçãozinha aí, que quando este livro foi feito, né, não existia aí ainda essa nova doença que está afetando o mundo todo. A nossa cidade nos afetou, ficamos distante. Hoje tia Érica está dando aula aqui da casa dela e vocês assistindo aí da casa de vocês. A gente nunca imaginava que nós poderíamos passar por uma coisa dessa, tão grave e tão séria, não é? Que é a Covid-19, o SARS-CoV-2. Então, veja só, é um vírus muito, mas muito perigoso. E nós sabemos que ele pode estar nas nossas mãos e nós levá-la, né, as mãos até a nossa boca, até o nosso nariz ou até o nosso olho. Então, nós devemos ter muito cuidado. Ao sair de casa, usem máscara, gente. Usem bastante máscara, o vírus ainda não acabou. Nós não tomamos a vacina ainda. Então, se nós não tomamos a vacina, somos nós que temos que nos prevenir, não é? Então, o vírus pode estar em qualquer lugar, dentro do supermercado. A gente, quando pega uma pipoca, a gente não sabe se uma pessoa espirrou perto daquela pipoca e a pipoca ficou ali, ó, com o vírus. E o vírus, quando bate em determinada superfície, ele não sai rapidamente. Ele dura um longo tempo para poder sair. Então, ó, antes de comer qualquer coisa, tem que lavar. Lavar as mãos e lavar aquilo que você vai comer. Um saco de pipoca, tia? Sim, um saco de pipoca tem que ser lavado hoje, né? Essa doença é muito séria e mata. Mata adulto, mata criança, mata adolescente, mata idosos, mata qualquer pessoa, tá certo? Então, ó, o remédio para essa doença, por enquanto, é a prevenção. Se sair de casa, usar máscara e levar álcool. Seja o álcool 70% em gel ou em líquido. Quando for comer alguma coisa, se estiver longe lá de uma torneira e sabão, tem que, ó, usar álcool nas mãos. Evitar estar comendo dentro de supermercados. Evitar estar comendo nas ruas, tá certo? Isso é prevenção. Mesmo que você, criança, possa ser assintomática, mas você pode transmitir o vírus para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó. E isso você não quer que aconteça, não é verdade? Então, ó, você tem também que se prevenir. Vai chupar um pirulito, antes de chupar o pirulito, ó, higienizar. Tudo que você for comer tem que ser higienizado. Só assim você vai evitar. Várias pessoas da nossa cidade morreram. Várias pessoas. E morreram com essa doença trágica. E o Brasil, ó, voltou ao topo novamente. Está crescendo novamente. Pernambuco, nosso estado também. E nossa cidade, o índice também já está muito alto. Então, por isso, se previna. Tá certo? Então, ó, tia Érica falou um pouquinho da Covid, que vocês já sabem, mas que continue se prevenindo, porque o vírus não acabou, porque não vai falar dela nos livros.
né? O próximo livro é que vai vir falando dessa doença. Mas esse livrinho da gente ainda não tem, porque ninguém sabia que existia essa doença. É algo novo, não é isso? Então, vamos lá. Então, nós paramos enquanto outras são mais graves, como cólera e hepatite, não é? Hepatite também é uma doença contagiosa. Ela faz com que a pessoa fique toda amarela. O sangue da pessoa vai perdendo a cor, aquela cor avermelhada. Então, ó, ela é contagiosa. Ela tem um contágio de uma pessoa para outra. Então, uma pessoa que contrai a hepatite, ela tem que ficar isolada das outras pessoas, certo? Ela tem, ó, que se manter sozinha, isolada e se manter sozinha. Mas as pessoas podem chegar perto dela, também com certo cuidado, tá certo? Então, são algumas doenças mais graves e outras menos graves que a gente sente. Então, para evitá-las, é importante saber de que forma são transmitidas e como prevenir o contágio. Quando a doença atinge muitas pessoas de uma região, dizemos que ocorre uma epidemia. Veja só, epidemia é diferente de pandemia. Epidemia, ela atinge pessoas de uma determinada região, de um determinado local. Então, vamos dizer que houve uma epidemia de sarampo, que também é contagioso e também pode matar. Mas o sarampo só ocorreu nessa epidemia em uma determinada região. Se foi na região sul, na região nordeste, em um determinado lugar, não foi no mundo todo. É diferente de pandemia, daquilo que nós estamos vivendo hoje, pelo Covid. Essa doença transmitida que começa com uma gripe, né, e atinge aí os nossos pulmões, levando a uma pneumonia, levando a várias coisas que os médicos ainda estão descobrindo diariamente. Acontece uma coisa nova através dessa doença, desse vírus. Ele se espalhou no mundo inteiro. Então, se ele se espalhou no mundo inteiro, virou uma pandemia. Porque as pessoas do mundo todo podem contrair esse vírus. E podem morrer, como está acontecendo. Não é? Só que é diferente de epidemia. Epidemia já existiu em várias doenças. Não é? Pessoas de uma determinada região contraiu uma determinada doença. Então, é uma epidemia, porque várias pessoas tiveram, mas não foi o mundo inteiro. Pandemia é o que estamos vivendo hoje. O mundo todo contraiu a doença, que é o Covid. Não é isso? Entenderam direitinho? Então, vamos lá. Doenças hereditárias. O que são doenças hereditárias? Vamos ver aí. Existem doenças transmitidas de pai para filhos. Então, doenças hereditárias é justamente essa, aquela que é transmitida dos nossos pais para nós. Então, temos uma hereditariedade, ou seja, nós somos predispostos a obter aquela doença futuramente. Não é que nós vamos ter, que é certo que a gente vai ter aquela doença. Se a mamãe é diabética, nós vamos ser diabéticos também? Não, não é assim. Mas possivelmente podemos ser diabéticos sim. Por quê? Porque a mamãe é diabética. Aí vai que a vovó seja diabética, tá certo? Então aí há uma hereditariedade, tá certo? Passa de um para o outro, ok? Essas doenças são chamadas hereditárias e causadas por fatores genéticos, isto é, pelas informações genéticas que recebemos dos nossos pais. Essas informações são responsáveis pelo modo como nosso corpo é formado, desde a cor dos cabelos e dos olhos até problemas como diabetes e a hemofilia. Ou seja, são doenças que podem ser hereditárias pelo fator genético, né? Pela nossa genética. Então, nós puxamos ao nosso papai e à nossa mamãe.
Então, em tudo, nós podemos também herdar essas doenças, certo? Então, ó, previnam-se, tenham cuidado a partir de agora. Então, nós temos aí o vocabulário para a gente saber o que são essas doenças que a gente acabou de ver. Cólera, doença que provoca infecção intestinal e morte por desidratação. Então, ó, quem contrai a cólera tem que tomar bastante soro para que o corpo não fique desidratado, certo? Hepatite, doença que ataca e compromete o fígado, fazendo com que as pessoas fiquem amarelas. Diabetes, doença que provoca o aumento do nível de açúcar no sangue. Uma pessoa diabética é uma pessoa que não pode mais comer açúcar, né? E pode aí, ó, uma pessoa diabética, dependendo do seu estado, né? Se tiver uma diabetes muito alta, ela também pode levar à morte e pode amputar membros, como pé, perna, mãos, braços, podem ser amputados por causa da diabetes, certo? Hemofilia, doença que impede o controle de sangramento, dificultando a cicatrização. Ou seja, é uma doença que faz com que a pessoa sangre. Levou um cortezinho, sangra muito, tá certo? São doenças que podem ser aí contraídas e que podem nos levar à morte. Também existem doenças infecciosas. Vamos lá conhecer um pouquinho? Existem doenças causadas por seres vivos, como os vírus e as bactérias. Esses micro-organismos entram no nosso corpo e prejudicam seu funcionamento. Essas doenças são chamadas doenças infecciosas. Podemos adquiri-las quando entramos em contato com pessoas doentes. Por exemplo, quando alguém está com gripe e dá um espirro, grandes números de vírus são espalhados no ar. Esses vírus podem entrar no corpo de outra pessoa por meio da respiração, contaminando-a. Então, veja só, é isso que acontece com a gripe normal. Imagine agora com essa gripe, que é o Covid-19. Se nós não estivermos prevenidos usando máscara perto de alguém que espirra, esse espirro, ele vai, ó, nós vamos inspirar esses vírus que está ali. Então, nós vamos ficar infectados por causa dessa pessoa, se essa pessoa estiver doente, tá certo? Então, como as pessoas não vão estar escritas se está doente ou não, então a melhor coisa é a prevenção. Então, usando máscara vai impedir que nós possamos, ó, né, respirar, inspirar esse vírus, colocar o vírus para dentro do nosso corpo, tá certo? Então, vamos usar máscara ao sair de casa. É chato? É. Incomoda um pouco? É. Mas nós temos que usar, tá certo? Então, ó, vamos aí. Nós temos aí essa imagem do lado, que é um barbeiro, inseto vetor da doença de Chagas. Ou seja, é uma doença também que é transmitida, que é infecciosa e transmitida por esse inseto, o barbeiro. Quando pica a gente, então, ó, a gente fica contaminado e aí contrai a doenças de Chagas e tem que fazer um tratamento super longo, né, para combater essa doença. Vamos ao outro lado. Muitas doenças contagiosas são transmitidas por picadas de insetos. A dengue, por exemplo, é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Se ele pica alguém doente, carrega consigo o vírus causador da dengue. Ao picar outra pessoa, ele transmite o vírus. Então, ó, observe aí o vírus, né, o mosquito. Esse mosquitinho aí do lado parece uma muriçoca, né? Popularmente conhecido, uma muriçoca. Só que ele tem pintinhas brancas em todo o seu corpo. Veja aí, esse é o mosquito Aedes aegypti, né? É o vetor da dengue e da febre amarela. Então, vamos falar agora um pouquinho da doença de Chagas. A doença de Chagas e a febre amarela também são transmitidas por insetos. No caso das doenças transmitidas por insetos, a melhor forma de combatê-la
é fazer a prevenção da doença, impedindo que os transmissores proliferem. Ou seja, hoje mesmo você vai fazer isso. Você vai olhar ao redor de sua casa para ver se tem algum recipiente lá com água parada. Porque água parada atrai um mosquitinho da dengue. E você não quer passar esse final de ano, né, doente. Nem você e nem sua família. Então, se tiver algum objeto, alguma sujeirinha, alguma coisa, virada aí, cheia d'água, garrafa, despeja e coloca as garrafinhas de cabeça para baixo. Se for um objeto, um utensílio que não serve mais, joga a água e joga no lixo. Coloca no saquinho com lixo e amarra. Até uma tampinha de refrigerante pode ali ser um criadouro de dengue, tá certo? Então devemos ter a nossa casa bastante limpa para evitar esses bichos e essa contaminação dessas doenças, tá certo? No caso da dengue, conheça algumas medidas de prevenção. Vamos aí. Não deixar no quintal ou em áreas externas objetos como garrafas, pneus e outros recipientes que possam acumular água, pois a fêmea do mosquito transmissor da dengue põe seus ovos nesses locais. 2. Não colocar areia nos pratinhos. Devem ser colocados areia nos pratinhos que ficam embaixo das plantas para evitar que acumulem água. Lavar diariamente a vasilha de água dos animais domésticos, porque ali, se uma fêmea pousou e colocou seus ovinhos e a vasilha não foi lavada, então quando coloca água, esses ovinhos vão estourar e vão nascer novas larvas que vão dar origem a novos mosquitos, tá certo? Se você tem animal aí em casa, cuide em lavar a vasilhinha que coloca água para ele, tá certo? Vamos lá. Tampar as caixas d'água e mantê-las limpas. Então, perguntar a papai e a mamãe se a caixa d'água que tem em cima da casa está tampada. E sempre ir lá dar uma lavadinha, mantê-la sempre limpa. Cobrir as piscinas. Se não está usando a piscina, as piscinas têm que ser cobertas, né? Porque ali é um acúmulo de água muito grande. E se não está sendo usada, se a água não está sendo renovada, torna-se água parada. E água parada é o quê? É a casa da dengue, não é isso? Vamos ver aí o que o nosso amiguinho quer nos contar. Algumas vezes, quando estamos doentes, a temperatura do corpo fica maior que 37 graus Celsius e temos febre. A febre não é uma doença, mas sinal de que o corpo está com infecção. A febre é um sinal de defesa, pois elevar a temperatura ajuda o corpo a eliminar o agente agressor. Porém, é preciso atenção. Febre muito alta ou por vários dias seguidos precisa ser verificada e quanto antes por um médico. Então, veja só, se você tá com febre, é um sinal de alerta. O corpo está dizendo que você está com algum tipo de infecção. Então, o mais indicado é procurar um médico, tá certo? Então vamos lá. Os antibióticos e as vacinas, que são remédios super importantes para a nossa proteção. Tia Érica sonha com um dia em que ela vai estar na fila, se Deus permitir, para tomar a vacina do Covid. Eu tenho certeza aí também que na sua casa tá assim, nessa torcida, né? Então, as bactérias causam infecções que devem ser tratadas com o uso de antibióticos. Uma forma de evitar muitas doenças é por meio das vacinas. Elas estimulam o organismo a criar defesas contra o vírus e as bactérias causadoras de doenças, como poliomielite, sarampo, catapora, varíola, meningite, hepatite, tétano e muitas outras. Então, pergunta aí à mamãe também se você está em dias com essas vacinas, porque a vacina é o melhor remédio para prevenir doenças que levam à morte, tá certo? Então, se você tiver em dias, parabéns. Se não tiver, pede a mamãe para levar você num postinho médico, que lá vai ter vacinas gratuitamente. E dói só um pouquinho, mas vai lhe prevenir,
Vai prevenir várias doenças aí, tá certo? Vamos aí para o outro lado. As vacinas nos protegem contra várias doenças. Na rede pública de saúde estão disponíveis as seguintes vacinas. BCG, que é contra a tuberculose, doença que pode levar à morte. Vacina contra a hepatite B. DTP contra difteria, tétano e coqueluche. DTP-IB contra difteria, tétano e coqueluche, infecções por Haemophilus influenzae tipo B. DT, dupla adulto, contra difteria e tétano. Vacina IB, infecções por Haemophilus influenza tipo B. São nomes que tia Érica nem sabe dizer. Vacina contra poliomielite, contra rotavírus, contra febre amarela, tríplice viral, contra cachumba, rubéola e sarampo. Vacina contra influenza, que é a vacina da gripe. Vacina pneumocócica, contra meningites bacterianas, pneumonias, sinusite, inflamação no ouvido e bacteremia. Vacina antimeningocócica, contra doenças meningocócica. Então, veja quantas doenças que a gente pode evitar, não é? Evitando, assim, desgaste e tristeza para a nossa família. Então, é melhor que nós possamos nos vacinar, levar aquela mordidinha de formiga e ficar prevenido do que ficar doente, não é verdade? Vamos falar um pouquinho dessas verminoses, desses bichinhos que costumam ficar dentro da barriga, das nossas barrigas, se a gente não tiver cuidado. Além dos micro-organismos, os vermes podem causar doenças aos seres humanos. As doenças causadas pelos vermes se chamam verminoses. Existem vários tipos de vermes, e as doenças mais comuns causadas por eles são as caridíase, que são as lombrigas, a teníase solitária, que ela é enorme, oxilríase, ancilostomíase, que é o amarelão, e a esquistossomose. Então, vejam aí alguns desses bichinhos que podem ficar na nossa barriga, se nós não tivermos cuidados. Então, vamos lá. Observaram? Não é feio? Vamos lá. As caridíase, teníase e oxilríase são transmitidas por alimentos contaminados, como os ovos desses vermes. Então, ó, se nós comermos alimentos que têm ovinhos desses vermes, possivelmente nós vamos ser contaminados. E como é que nós evitamos isso? Lavando tudo que nós formos comer. Às vezes, tia Érica observa que quando vai lá na feira, né? Aí tem frutas, tem verduras, as pessoas falam, né? Sai aqueles respingos da boca das pessoas, umas pegam, né? Depois devolve, outras, as frutas já podem vir contaminadas e existem pessoas que pegam aquela frutinha para ver se tá doce, leva a boca e experimenta, sem nem lavar. Aquilo ali pode estar contaminado, gente. Não façam isso. Você só deve consumir aquelas frutas que chegaram da feira quando você lavar com água e sabão. Também, ó, você vai prevenir esse tipo aí de doença. Da mesma forma são os legumes, as verduras que chegam da feira. Todos têm que ser lavados, colocados em uma porção com água e um pouquinho de água sanitária, deixar lá de molho por algum tempinho, depois, ó, enxugar, enxaguar, enxugar e guardar. Aí nós estamos livres desses tipos de doenças, tá certo? O melhor cuidado é a prevenção. Então, vamos lá, continuando na página 474. Frutas e verduras mal lavadas, água contaminada, carnes cruas ou mal cozidas, mãos sujas, objetos contaminados como os brinquedos, copos, pratos, talheres e etc. São formas de contaminação dessas doenças. No caso do amarelão, o contágio pode acontecer pela penetração direta por meio da pele.
sola dos pés, se a pessoa pisar em solos contaminados por fezes humanas que tenham ovos do verme. A esquistossomose é transmitida em lagos ou lagoas contaminadas, pela entrada direta na pele dos pés, das mãos ou pela boca. Os principais sintomas relacionados às verminoses são cólicas abdominais, enjoo, mudança do apetite, falta de disposição, fraqueza, emagrecimento, tontura, vômito, diarreia, com ou sem perda de sangue ou fome constante. As principais formas de prevenção contra as verminoses são lavar bem a mão sempre que usar o banheiro e antes das refeições. Então, toda vez que você for ao banheiro, lavar bem as mãos. Conservar as mãos sempre limpas e as unhas aparadas, além de evitar colocar a mão na boca. Beber somente água filtrada ou fervida. Lavar bem os alimentos antes do preparo, principalmente se forem consumidos crus. Andar somente calçado, comer apenas carnes bem cozidas ou bem assadas, não brincar em terrenos baldios com lixo ou água poluída, manter limpa a casa para evitar a presença de moscas e de outros insetos, ter cuidados com as higienes pessoal e doméstica, ferver ou filtrar a água usada na alimentação, não nadar ou brincar em lagoas que não se sabe se estão contaminadas. Do ponto de vista da comunidade, a prevenção deve ser feita com a criação de programa de educação para a saúde. É responsabilidade das autoridades governamentais disponibilizar saneamento básico para toda a população, criando condições de moradia compatíveis para uma vida saudável. Mas a gente sabe que nem sempre acontece assim, não é? Nem na nossa cidade, nem em todo o Brasil e nem no mundo. Então, nós devemos também fazer a nossa parte, não é? E a nossa parte é a prevenção, a higienização, tanto do nosso corpo, das nossas mãos, quanto das coisas que nós vamos consumir e também pegar, tá bom? Então, vamos aí para a atividade, ó. Vamos fazer essa atividade que tem assim. Primeiro, o que é importante saber para evitar as doenças? Então, responde aí. O que são doenças hereditárias? O que são doenças infecciosas? Como se chamam as doenças que se podem ser transmitidas por contato humano? Dê exemplos. Como podem ser adquiridas as doenças contagiosas? Para que servem as vacinas? Contra quais doenças as crianças devem ser vacinadas? Coloque aí algumas delas. Que doenças contagiosas você já teve? E que vacinas você já tomou? Uma respostinha pessoal, né? Troque os números pelas sílabas correspondentes e forme uma frase. Então, que frase vai formar aí? E o 10º, leia as frases e copie só o que devemos fazer. Aí tem aí, andar descalço na rua, lavar as mãos antes das refeições, tomar vacinas, comer algo apanhado do chão, beber água sem ser filtrada e fervida e lavar bem as verduras. Quais frases que nós devemos copiar? Então, só é aquela frase que está correta. E como se contrai ascaridíase? Então, você vai ver aí, tudo isso tem no seu livrinho e tia Érica falou aqui na videoaula, tá certo? Então, ó, esse foi o último assunto de ciências, né? Nosso último assunto de ciências. Então, ó, um grande beijo, estudem para a prova, fiquem com Deus e até segunda.